Nós vamos conversar agora com a meteorologista Kátia Valente, da Sala de Situação do Governo do Estado. Está atenta, acompanhando a formação do ciclone extratropical sobre o Rio Grande do Sul. A Defesa Civil, Kátia, mais cedo, início de tarde, emitiu uma nota ampliando a área de risco severo para ventos acima de 100 km por hora, chuvas intensas e granizo de grande porte no norte do Rio Grande do Sul. Nós observamos já volumes bastante expressivos, acima de 100 milímetros, em pontos entre Noroeste, região do Planalto, a parte alta do Vale do Taquari. Qual é a situação agora na formação do ciclone e qual é a previsão para as próximas horas? Boa tarde. Boa tarde, Stout. Boa tarde também a todos. Exatamente como bem colocado, estamos com bastante chuva já pelo Rio Grande do Sul. Em termos de números, nós estamos com volumes variando em média, né, de 70 a 150 milímetros, aí áreas realmente do centro, do norte, na região dos vales também. Com relação a ventos, já tivemos rajadas na casa dos 95 quilômetros por hora, lá na região entre Planalto, próximo ali de Frederico Westphalen. Isso tudo ainda se dá, Stout, por causa da formação da linha de instabilidade que está associada a este ciclone. O ciclone está em formação e ao longo das próximas horas nós vamos sentir mais impactos, né, com relação às chuvas que vão continuar caindo, né, de forma expressiva. Nós também vamos sentir ventos, assim como já tivemos essas rajadas mais elevadas, né? O início da manhã variava de 40, 50, 60 quilômetros por hora e ao longo das últimas horas, então, já começaram a ganhar intensidade. Isso vai acontecer ainda até o final do dia, depois durante a noite e madrugada. Nós vamos ter a formação desse ciclone mesmo já durante o final da tarde, noite, provavelmente já estará formado, e este ciclone então vai favorecer e vai manter essa condição de chuvas. Nós temos mais preocupação nesse momento, né? Com a parte norte, como você colocou, nós ampliamos um pouquinho a área de maior impacto, do impacto mais severo, que é o extremo norte do Rio Grande do Sul, onde a gente já viu aí esses volumes de chuvas e ventos mais intensos, e a tendência agora é de que siga esta mesma condição ainda para o norte gaúcho, e depois mais para o final da tarde, noite, esta condição de ventos mais fortes e chuvas mais intensas também devem ocorrer sobre a região metropolitana e depois também sobre o litoral e serra. No litoral norte, a gente chama bastante atenção entre a noite, madrugada e o amanhecer de sábado, com volumes também bastante expressivos ali naquela região. São regiões mais sensíveis, né, que a gente chama. Claro que todas as regiões do estado vão sofrer alguns danos em função da chuva e principalmente dos ventos, também da condição de granizo, mas a parte mais aqui entre a região metropolitana, a serra, o pé da serra que a gente chama, né, que fica entre o litoral norte e a serra, estas áreas são bastante suscetíveis e nós temos essa preocupação porque os volumes de chuvas tendem a aumentar ali para aquelas regiões, assim como também a condição das rajadas de vento. Então, seguimos pedindo muita atenção da população para não se expor nos momentos em que essas condições ganharem intensidade. Kátia, embora os volumes sejam, sem dúvida, bastante significativos, como tu relataste agora pra gente, a impressão que a gente tem é que os impactos, os estragos, né, felizmente, por onde o ciclone foi passando até agora, não foram tão agressivos quanto se esperava que talvez pudessem ser. Te parece que a partir de agora deve continuar mais ou menos nesse mesmo ritmo, assim, com alguns, claro, estragos pontuais, mas não uma devastação tão grande, ou te parece que a situação pode piorar a partir de agora ainda? Então, na realidade, ainda não é o ciclone, né? Essa linha de instabilidade que está associada ao que está acontecendo no momento. À medida em que o ciclone vai ganhando corpo, né? Vai ganhando intensidade, também os riscos vão começar a ficar maiores com relação tanto à chuva quanto a rajadas de vento. Então, assim, Paulo Germano, na realidade, o que sempre a gente, nas previsões, né? Nós colocamos as áreas de impacto, dependendo da região ser mais ou menos suscetíveis, o impacto ele pode ser menor ou maior, né? Mas assim, é um ciclone essa tropical que está associada a essa linha de instabilidade e tal, tudo isso acontece e está acontecendo ao longo de 24 horas. Os volumes de chuva são extremamente elevados, sim, ainda vão ser em alguns momentos, sim, são volumes que, como eu falei, já
chegou a 150, é muita chuva, mas não são aqueles eventos que duram por vários dias e que vão trazer aquela condição de enchentes, de inundações, que essa sempre é a maior preocupação agora, né, da nossa população, mas são situações bem diferentes. É esta condição que nós estamos avisando desde a segunda, terça-feira, né, é sobre a passagem deste ciclone. Então ele está muito associado a chuvas fortes em períodos curtos, que é o que a gente está observando e vai continuar pelo menos até amanhã de manhã, e também as rajadas de vento associado a granizo, né? Então esta é uma condição deste tipo de sistema, né? Então são situações diferentes. Pontualmente vamos ter possivelmente vários estragos, certamente nós temos ventos já de mais de 95 km por hora no norte gaúcho, provavelmente alguma coisa já deve ter acontecido até a gente ficar sabendo, até vir todo o retorno, né, das coisas que acontecem. Então, mas o pior do vento está por vir ainda, né? É isso que eu estou entendendo, é isso, né? O pior do vento está por vir. Como eu comentei assim, ó, na parte do centro agora para o leste gaúcho, sim, está por vir, né? Então, assim, ó, conforme o deslocamento desses sistemas, a gente vai vendo as consequências. Não é algo que está sobre todo o estado do Rio Grande do Sul e generalizado. Então, essa é a diferença, né? Agora, no momento em que se deslocam essas linhas de tempestades, essas coisas são bem pontuais, elas não são generalizadas. Por isso, as coisas acontecem de forma pontual também. Mas sim, ao longo das próximas horas, o porquê que a grande preocupação? Porque está vindo para as regiões mais populosas também. Então esta é a condição, né? Quando chega sobre a região metropolitana, sobre a serra, sobre o litoral, nós temos já uma vulnerabilidade um pouco maior. Então por isso, né, o alerta segue bastante, a gente segue enviando alertas, né? Agora estamos com alerta para a parte norte do estado, ali a região já de Frederico, Planalto, Nonoá, Erechim, Passo Fundo, vindo em direção aqui mais para o leste gaúcho. Então ao longo das próximas Kátia, horas, desculpa, certamente vai aumentar. A Porto Alegre, por exemplo, para a gente ter uma noção, você acredita que deve ser mais tarde, à noite, por volta das 9 horas? Eu diria assim, olha, a gente não consegue assim prever o horário, porque esses sistemas eles têm o seu deslocamento, né? Então a gente monitora conforme está acontecendo o evento, a gente vai enviando os alertas. Então assim, provavelmente final de tarde os ventos já começam a aumentar por aqui também, aqui pela região metropolitana, eu falo, né? Depois, durante a noite e madrugada, certamente os ventos mais intensos estarão sobre a região metropolitana e o litoral norte, à medida em que o sistema vai se deslocando para o mar. Então, o que se pode dizer assim, a gente não consegue dizer o horário, 9 horas. E isso ainda é difícil, né? O que a gente coloca sempre à medida em que o sistema vai evoluindo, nós vamos evoluindo com a questão dos alertas, né? E mantendo a população de forma, tentando alertar a população da melhor forma possível, né? Os riscos até amanhã, ao longo do sábado, ainda com riscos. Pelo menos no período da madrugada, início de manhã, mas de novo, mais já leste gaúcho, já pegando aqui região serra, região do litoral, né? Então assim, conforme vai o deslocamento do sistema, por isso que a gente chama monitoramento e nowcasting, né? E aí quando esse tipo de sistema chega na área de cobertura do radar aqui de Porto Alegre, a gente consegue enviar esses alertas que podem muitas vezes 30 minutos de antecedência para algum granizo maior ou para uma rajada de vento mais intensa, né? Então isso sim, com um radar meteorológico a gente consegue ver o sistema e dizer para onde ele está indo e o tempo em que ele pode chegar aquele sistema em tal região. Mas na maior parte do estado a gente não tem essa cobertura ainda, mas nós conseguimos ver a evolução dos sistemas. Isso sim, e à medida em que esses sistemas vão evoluindo, vai se enviando os alertas. Eu acho que o importante nós em Porto Alegre hoje nós temos o dia todo de chuva, mas até agora nenhum transtorno maior, é uma chuva aparentemente normal. Mas ainda à noite, entre noite e madrugada, teremos chuva mais forte e daí a chegada do vento também à região metropolitana, é isso? Exatamente. Então assim, infelizmente, né, sempre se sabe que o horário das 6, 7 horas é complicado, porque a população toda está saindo, né, retornando para casa, enfim. Então a gente sempre pede atenção, porque nesse horário já podemos
podemos ter algumas rajadas mais fortes. Então, como eu falei, vai evoluindo o sistema, né? Então a gente tem essa preocupação. Aproveitando a participação da Kátia, nos últimos 20 minutos, Stout, começou a chegar aqui no WhatsApp da rádio mensagens de chuva mais forte em Erechim. Ali em Erechim, entre Erechim e Passo Fundo, na BR-153, por exemplo, um ouvinte mandou um vídeo, não dá para ver nada. Ele disse que os carros já estão parando no acostamento da rodovia, porque está realmente muito complicado. E um outro ouvinte relatou que em Caxias do Sul parece noite nesse momento. Então, nos últimos minutos já parece que há uma intensificação da chuva. Exatamente. E olha só, nós estamos agora... São 16h21, o alerta para a região de Erechim e Passo Fundo foi enviado às 14h48. Então é justamente isso, né? A gente está monitorando o evento e à medida em que nós estamos enxergando o que vai acontecer nas próximas horas, os alertas são enviados. Obrigado, Kátia. Bom trabalho. Qualquer novidade podem aqui na Rádio Gaúcha trazer os comunicados à população. Com certeza, a gente agradece muito esse espaço que é extremamente importante. Kátia, obrigada, pessoal. Boa tarde. Kátia Valente, meteorologista da Sala de Situação do Governo do Estado, trazendo aí o relato. Ou e o que ela falava confirmava. Seguimos em alerta. Isso, claro. E confirma o que os ouvintes estão relatando aí. Ela falava, olha, agora vento mais forte, chuva mais forte no norte do estado. E vai evoluindo, vai atingir durante a noite, madrugada, até amanhã de manhã ainda um pouco, principalmente depois dessa faixa, vai pegar a Serra, a região metropolitana e leste.